Bob Dylan é um peixe ensaboado, Bob Dylan é um ladrão, Bob Dylan é um astro da eletricidade, Bob Dylan é um gênio, um farsante, um profeta. Bob Dylan tem 12 Grammys, um Globo de Ouro, um Pulitzer, um Oscar, um Prêmio Nobel. Bob Dylan é um cretino, mentiroso e talvez seja o maior artista dos Estados Unidos vivo hoje, na brisa do som. Bob Dylan é um cara nascido nos Estados Unidos, Minnesota, lá no norte, lugar frio pra cacete, perto do Canadá. E a história do Bob Dylan é um pouco da migração dele pra Nova York e fazer música, né? Ele chega em Nova York, isso é mais ou menos no final dos anos 50, início dos anos 60. Ele diz que ele era órfão, os pais dele ficaram putos da vida que ele mandou essa. Ele diz que ele fugiu de casa 27 vezes e foi pego 26 vezes, né? Então, assim, na última vez ele fugiu e foi embora. Na verdade, o Dylan, ele fala muito mal sobre o passado dele, ele inventa história, ele é meio mentiroso, fica contando umas lendas e costuma dizer que ele nasceu muito longe de casa. Então ele fugir de casa é, na verdade, estar indo para casa, entendeu? Né? Se você nasceu muito longe de onde você deveria ter nascido, sair de casa, aí você tá indo para casa. E o Dylan conta um pouco sobre isso. E ele foi para Nova York, tá, em vez de folk, né? Folk é uma forma de chamar a música folclórica dos Estados Unidos, que é fundamentalmente um violão rural, né? Branco, especialmente, que vai ser um pouco a origem da música country nos Estados Unidos. Aí ele conta a história de que ele andou pelo sul dos Estados Unidos e aprendeu tudo com os bluseiros. A gente não sabe se é mentira ou se é verdade, que aprendeu tudo, que foi pra encruzilhada, fez pacto com o diabo. Depois que ele volta um puta música. A gente não sabe se é verdade, é só mais uma farsa desse farsante genial que é o Bob Dylan. Ele grava o primeiro disco em 62, só cover, na verdade são duas autorais. É um disco normal, assim, um disco interessante e tal, mas nada especial. Quando ele grava o segundo disco, em 63, o The Free Willing Bob Dylan, é aí que as coisas começam a acontecer, que é quando ele descobre, pega ali um filão, né, malandro que é Bob Dylan, pega um filão da canção de protesto. O Bob Dylan não entende muito de política. O pessoal que andava em volta dele falava que ele não entendia muito de política. Ele pega o filão do início dos anos 60 da canção de protesto nos Estados Unidos e começa a escrever canções que são inacreditáveis. Ele se inspira num homem que veio antes dele, do folk bem tradicional americano chamado Woody Guthrie, um homem que cantava muito assim a vida dos trabalhadores e tal. Ele se inspira nesse cara, inventa que ele vai pegar o bastão, né, que vai ser o seguidor, vai ser o continuador da obra do Woody Guthrie, e começa a escrever umas canções de protesto, especialmente no contexto da Guerra do Vietnã. Nos Estados Unidos, a Guerra do Vietnã foi um catalisador ali para divisões muito profundas da vida americana, fundamentalmente entre progressistas e conservadores. Aí tem uma discussão sobre patriotismo e a galera que vai pra guerra, e as pessoas começam a ver as famílias indo pra guerra, indo lá no Vietnã, do outro lado do planeta, invadir um país em nome de uma guerra no contexto da Guerra Fria. Uma parte do Vietnã era comunista, a parte do Vietnã era capitalista, a União Soviética ajudava um, e os americanos resolvem entrar na guerra. Muitos artistas de protesto entram nessa onda de fazer canções sobre a guerra. Uma das muito famosas dele, talvez a mais famosa, ou a segunda mais famosa do Bob Dylan, é Blowing in the Wind. The answer is blowing in the wind. How many years? Uma música que várias vezes é chata pra cacete, que a galera faz umas versões, porra, dá vontade de dormir, mas é uma canção que tem uma letra, né? O Bob Dylan tem uma onda de fazer canções simples, com letra, uma habilidade poética inacreditável, por isso ganhou o Nobel de Literatura. É uma máquina de fazer canção, né? Melodia, harmonia e letra. O Bob Dylan é esse farsante, tá enganando todo mundo, apesar de ser um gênio. Então ele vai fazer músicas contra a questão nuclear, né? No contexto da Guerra Fria. Tem muita iminência, né? A iminência da guerra nuclear que vai acabar com o planeta. Então ele tem uma música famosa, maravilhosa. Essa música, inclusive, chamada A Hard Rain's Gonna Fall, né? Uma puta tempestade vai cair, que tu pode viajar. Ele diz que não é, mas tu pode viajar pensando que seria uma tempestade nuclear, né? Uma chuva nuclear que ia acabar com o planeta. E é impressionante que o cara escreve essa música com mais ou menos 20 anos. E aí um moleque de 20 anos, né? Ele podia estar falando de maconha, ele podia estar falando de dinheiro, ele podia estar falando de pegação, e ele estava falando sobre o planeta colapsando, e imagens ali, caos, ao mesmo tempo de redenção, uma coisa muito sofisticada, né? O que o Bob Dylan consegue fazer. Também se mete na discussão dos direitos civis dos Estados Unidos. Vocês sabem, tem uma história de segregação racial, acaba a escravidão na Guerra de Secessão, né? Na Guerra Civil, acaba a escravidão, mas continua a segregação. Já tinha os negros americanos já tinham direitos humanos, mas não tinham direitos civis. Então já não eram mais escravos, mas não tinham alguns acessos. E aí o Bob Dylan se mete nessa discussão ali no contexto do Martin Luther King, né? Quando ele vai naquela famosa marcha em Washington, aquela imagem famosa. Bullet from the back of a bush
took Medgar blood. His finger fires the trigger to his name. Aquela imagem célebre do Luther King, I Have a Dream, aquele discurso e tal, que é um discurso fodaço, inclusive, mas as pessoas só ficam falando do I Have a Dream, ele fala várias coisas ali muito bonitas, inclusive, e o Dylan canta nesse dia. Moleque muito novo, mas já tinha essa coisa meio de profeta, né? Começando a voz de uma geração, com perdão do clichê, cretino, tinha uma coisa meio voz da geração, e o Dylan tava ali, muito jovem, já cantando. Como se ele conseguisse capturar um pouco o inconsciente coletivo de uma certa juventude americana da época, quando na verdade ele é um puta do impostor. Tu tá ligado, né? Puta do impostor tá enganando todo mundo, mas é malandro, sabe pegar o nicho do momento, entendeu? Sabe pegar o filão. É o Vitor Clay, entendeu? Meu Vitor Clay ali, pega o filão da época. Vai fazer canções contra, porra, a máquina de guerra dos Estados Unidos, né? Sabe que os Estados Unidos tem muito dinheiro do orçamento público no complexo militar industrial. Faz uma música contra os Masters of War, também um clássico da canção de protesto contra a guerra. Então o Dylan vai navegar nessa onda, e aí quando ele navega nessa onda, começa a criar-se um mito Bob Dylan, né? O Allen Ginsberg, que é um poeta beatnik da época, vai dizer que ele é um xamã. Ele entra numa onda de, na verdade, o Dylan vai virar o ícone da juventude. Sabe que a juventude é uma invenção, irmão. Sabe disso, né? A juventude é uma coisa que inventaram. Até os anos 50, 60 não existia juventude, as pessoas eram crianças, depois elas viravam adultas, até que nos Estados Unidos, ali num certo contexto de consumo, né, de uma liberdade pós-guerra, de um momento de abundância do pós-guerra, uma molecada que termina de ser criança, mas não quer ser adulta, em busca de liberdade, geração beatnik, procura aí essa história de, porra, querer viver a vida com prazer, querer aproveitar, ter uma coisa política também, de engajamento e tal, porque é pré-vida adulta, e também não é ser criança. Antigamente as pessoas eram crianças, já casavam com 14 anos, tinham filho já com 15 anos. A ideia de juventude vai ser uma invenção, então, no contexto cultural do final dos anos 60, né, na verdade, no final dos anos 50 e início dos anos 60, tem a ver com criar um nicho de consumo, mas ao mesmo tempo tem a ver com fenômenos sociais ali da geração pós-guerra nos Estados Unidos, que o Dylan vai ser um dos primeiros ícones dessa ideia de juventude. Agora, o grande lance é que o Bob Dylan vai estar, então, no auge, como profeta, e ele fica puto de chamarem ele de profeta. Falam pra ele, Dylan, você é um profeta? Ele fala, não, eu sou um malandro, entendeu? Porque as pessoas começam a colocar ele num lugar onde ele não quer estar, entendeu? As pessoas querem capturar o camarada. E o Bob Dylan é um peixe ensaboado, ele é um camarada inquieto, ele é um camarada indomesticável. Então, o que ele começa a fazer? Ele migra, ele sai da coisa do folk, de protesto, da coisa ali, ele muito ligado ao movimento dos compositores de uma onda rural dos Estados Unidos, e ele vai fazer o oposto completo disso, que é fazer rock com guitarra elétrica. Aí, meu amigo, quando ele vai fazer rock com guitarra elétrica, ele vai ser acusado de Judas, vão gritar pra ele que ele é o traidor do movimento. Sabe essa coisa do traidor do movimento punk? Né? O camarada, quando ele se alarga da estética punk, chamou ele de traidor. É o que acontece mais ou menos com o Dylan. Ele vai ser chamado de traidor pelo movimento, de cantores folk, porque o Dylan, como um puta cantor folk, né, aquela canção, voz e violão ali, ele movimentava uma cena, tinha um monte de gente que ia com ele. Quando ele resolve migrar e ele coloca aquele Ray-Ban dele maravilhoso e entra pra fase elétrica, já vai ser na metade dos anos 60, ele vai ser acusado de ser o traidor, vai começar a fazer rock com guitarra, peso, e aí ele vai fazer uma coisa muito incrível, que ele vai dar um cérebro pro rock. Porque o rock até então, né, era uma coisa meio ali, porra, no final dos anos 50 e nos anos 60, era uma coisa meio iê, desculpa aí, uma coisa meio iê, né, aquela coisa, gatinha pra cá, she loves you, yeah, e não sei o que e tal, I wanna hold your hand e tal. E o Dylan vai ser o cara que vai começar a escrever umas coisas mais surrealistas, mais consistentes, com mais trabalho poético. Gosta muito de Rimbaud, poeta francês. Então, assim, é um cara que vai dar uma consistência pras letras de rock. Depois vai prosseguir com Lou Reed, Bruce Springsteen, Neil Young, Jim Morrison. E aqui no Brasil, pô, Raul, Renato Russo, Cazuza, são os caras que deram um cérebro pro rock no Brasil, e o Dylan foi o primeiro cara a fazer isso no contexto do rock dos Estados Unidos. Assim, é uma coisa meio fenômeno. Tanto que os Beatles, né, essa banda aí, não sei se você conhece, os Beatles dizem, Bob Dylan é o caminho. Puta que pariu, mano. Bob Dylan é o caminho. Os Beatles disseram que Bob Dylan é o caminho. Os Beatles, até conhecerem o Bob Dylan, eram meio essa coisa meio, né, cabelinho, bandinha de terninho, fazendo rockzinho meio Love Me Do, entendeu? Chatola, né? Não sei se você gosta da fase iê, né? Essa fase iê aí, meu amigo, I wanna hold your hand, tem até aquele gracejo clássico que o Dylan fala, pô, mas vocês gostam de fumar maconha, né? Tem aquela I get high, I get high, I get high. E aí os Beatles falam, não, meu irmão, I wanna hold your hand, I can't hide. O Dylan achou que os caras eram, né, porra, hippies, e eles não eram. Só que depois que eles conhecem o Dylan, eles conhecem as drogas, e aí vai ter a reviravolta na música dos Beatles. Então, assim,
assim, Bob Dylan, esse farsante, né, peixe ensaboado, tem relação direta com a transformação artística e existencial dos Beatles, assim, aí depois que vai ter Rubber Soul, Revolver, toda aquela coisa, sair da fase, e esse tem a ver com o Dylan, assim, que vai ser chamado de gênio a vida inteira e vai o tempo inteiro fugir disso, né? O Dylan, na verdade, ele tem uma coisa que é o seguinte, quando tu entende o que ele tá dizendo, você percebe que ele tá percebendo alguma coisa que você não tá entendendo, entendeu? Quando tu entende o que ele tá dizendo, você percebe que ele tá percebendo alguma coisa que você não tá entendendo, entendeu? Essa que é a questão. O Dylan tá sempre com a cara falando uma coisa, ele nunca se deixa expor por inteiro. Eu tô fazendo aqui um exercício muito louco, eu tô tentando explicar uma parada que é inexplicável, entendeu? Por quê? Ih, peraí, tocou o telefone, peraí. Alô? Não. Meu amigo, eu aceito o caos, entendeu? Eu não sei se o caos me aceita. Porra, já falei. Não tô interessado. Então, assim, eu tô tentando explicar o Dylan, mas eu não sei se dá, entendeu? Essa que é a coisa. Não sei se dá, ele meio... Tenta, entendeu? O cara ganhou um Nobel, aí ele vai fazer o quê? Receber um Nobel? Não vai. Manda uma cantora punk, Patti Smith, uma figura maravilhosa. Manda a Patti Smith no lugar dele, restou essa monarquia sueca entregando o prêmio Nobel pro Bob Dylan. O cara não vai e aí ela me canta uma música que tem 3 acordes. Young one, saw a newborn babe with wild wolves all around it. 3 acordes, toda uma orquestra, né, da monarquia sueca ali na cerimônia do Nobel, e eles estão cantando uma música de 3 acordes. Inacreditável essa música. Impressionante, onde ele fala com alguma coisa assim, eu conheço a minha canção muito antes de cantá-la. O que isso quer dizer? Sei lá, meu irmão. Depois que ele entra nessa fase elétrica, ele vai virar roqueiro, vai fazer aquela famosa turnê na Inglaterra, que tem um filme, né, Don't Look Back, puta filme, inclusive, confere aí. Ele vai fazer a turnê na Inglaterra, mas aí tem muita galera que começa a se acabar muito na droga. Dylan entra numa fase Zé Droguinha, e aí a coisa começa a ficar complicada, ele inventa um acidente de moto, a gente não sabe se o acidente de moto é verdade ou é falso, ninguém nunca viu uma foto, mas ele tem um acidente de moto, aí ele se recolhe, e aí vai entrar numa onda assim, de ser um cara de família, vai ter filho, vai se converter ao cristianismo. O Dylan tem os 3 discos que são só de música cristã, é uma coisa muito curiosa, assim, né, o Dylan, ele, porra, tem uma carreira muito longeva, todo mundo conhece muito essa coisa do protesto, que é o grande mito, e a grande história é essa, assim, né, tipo, ele folk, depois ele vira esse astro elétrico da eletricidade e tal, e aí ele se recolhe e ele continua até hoje fazendo som, aí ele continua até, assim, o Dylan é um ícone pop, ele é muito pop, ele é muito famoso, ele é muito conhecido, ele é muito celebrado, ao mesmo tempo ele é um cara muito arredio, ele é muito recluso, né, ele é um cara que, o cara foi receber a condecoração do Barack Obama, e ele tá com uma cara meio, sabe, meio desconfiado, ele tá sempre meio desconfiado. Hoje o Dylan é ferreiro, tem um programa de rádio onde ele fica tocando umas coisas, gosta muito da música tradicional americana, assim, né, das big bands, grandes compositores, Cole Porter e tal. Então, assim, ele fez uma onda só de trabalhos de músicas do Frank Sinatra, uma figura que é do rock, mas, assim, eu diria que o Dylan é uma figura da canção americana, né, um cara da canção americana, desde o folk, passando pelo rock, até essa canção americana mais tradicional, que às vezes vai flertar com o jazz, inclusive. É um velhinho que continua trabalhando, ele tá com uma turnê que é a Never Ending Tour, né, tipo a turnê que nunca acaba, o camarada tá o tempo inteiro tocando, o camarada não para, e aí tu vai ouvir o show dele agora, as músicas estão todas rearranjadas, o camarada é muito inquieto, esse tal de Bob Dylan, é até difícil, tu vai no show, tu fala assim, cara, que música é essa? E 3 minutos depois tu entende que ele tá cantando Knock on Heaven's Door, lá antigona, aliás, confere a versão do Guns N' Roses do Knock on Heaven's Door, que é uma puta canção. Eu não vou aqui ficar indicando o disco do Dylan, porque tem muito disco, mas dá pra pegar o Free Willing, dá pra pegar o Times They Are Changing, dá pra pegar o Blonde on Blonde, Blood on the Tracks, Highway 61 Revisited, tem muita coisa aí. Há um tempo atrás, a Rolling Stones disse que o Bob Dylan é o maior compositor da história, é óbvio que a Rolling Stones dos Estados Unidos está dizendo isso, botou o Lennon e McCartney em segundo, desculpa, Lennon e McCartney número 2, número 1, Bob Dylan realmente conseguiu enganar todo mundo, é óbvio que ele não é o maior compositor da história da música, do universo, né, da música da história, a gente sabe que o maior compositor do universo, a gente sabe que é o Fela Kuti, mas assim, o Bob Dylan tá lá, a Rolling Stones botou o Dylan antes do Lennon e McCartney, que também são, grandes compositores, inegavelmente. E o Bob Dylan foi flagrado em Copacabana quando fez show no Brasil, tava dando um rolé disfarçado, um camarada ou outro percebeu, tem as fotinhos, imagina ali, tu tá ali na Sá Ferreira e encontra ali no Big B e encontra o Bob Dylan tomando um açaí, isso aconteceu de verdade, né? Ele tava dando um rolé em Copacabana, mas o mais importante é que nada do que eu falei aqui é verdade, é tudo mentira na brisa do som. Meu objetivo é ficar o máximo de tempo possível.